Graduando de medicina veterinária. Nessa correria, você ficou sabendo que abriram os editais para o PIC, Programa de Iniciação Científica. Mas afinal, o que é o Programa de Iniciação Científica? Para que serve a iniciação científica? Eu escuto tanta gente falar na minha sala de aula ou dos outros anos, vamos fazer, ou eu já fiz, é bacana, é legal, tem que escrever projeto, procurar orientador, tem que fazer comitê de ética, tem que ter vínculo. Nossa, tá muito confuso e eu não estou entendendo, eu graduando de medicina veterinária, afinal, o que é o PIC, o Programa de Iniciação Científica? Se você, graduando de medicina veterinária, também tem essas dúvidas, então fica aí, porque esse vídeo é para você. Eu sou Selene Baboni, médica veterinária, e este é o MedVet Fora da Caixa. Iniciação Científica, ou PIC, Programa de Iniciação Científica. Afinal, o que é, este programa que é tão falado, que é uma atividade acadêmica extra grade curricular e que pontua bastante no currículo do graduando de medicina veterinária? A iniciação científica, ela introduz, ela potencializa as ideias, conhecimentos, inovações e projetos científicos. Parece um pouco complicado falando desta maneira, mas a iniciação científica nada mais é do que elaborar um projeto científico, pode ser uma dúvida, uma incerteza do aluno ou uma revisão. Existem várias maneiras de fazer um projeto de iniciação científica. E o mais importante é como que eu elaboro esse programa, como que eu entro nesse programa, o que é o edital de iniciação científica. Então, eu criei um flashcard. Sabe essa metodologia de estudos? A gente pode usar para o resumo, por flashcards, métodos de Pomodoro, tem vários tipos. E aí, nessa brincadeira, eu resolvi fazer um flashcard de iniciação científica. Então, vamos às perguntas, Eu tenho a pergunta e se eu souber a pergunta, eu tenho a parte de trás. Mas como eu vou perguntar e eu vou responder para vocês, então é uma técnica adaptada de flashcard. Então, vamos lá para falar sobre Programa de Iniciação Científica na Medicina Veterinária durante a graduação. Primeira pergunta: quem pode fazer iniciação científica? Tem algum requisito? Existem diversos editais e cada instituição tem o seu próprio edital. Mas o requisito que está em todos os editais é: o graduando precisa estar matriculado naquele semestre ou naquele ano, dependendo se sua instituição é semestral ou anual. Todas as instituições têm um requisito básico. No último ano, nenhum aluno pode fazer iniciação científica. Mas por que, Selene? Porque normalmente no último ano o aluno tem que fazer o TCC, o aluno está fazendo estágio curricular e isso não permite com que o aluno se dedique ao projeto de iniciação científica. Próxima pergunta: quais são os benefícios da iniciação científica? O grande benefício é, você turbina o seu currículo durante a graduação. E você tem um leque muito grande na iniciação científica. Networking, saber se adaptar a projetos, montar cronogramas, atividades, isso enriquece a graduação do aluno. Próxima, inscrição. Como que eu faço uma inscrição? Bom, primeiramente você tem que ver o edital e ver como é a inscrição. Se é online, se não é online, se é presencial, quais os documentos. Mas o requisito básico é: você precisa de um orientador. E aí fica aquela dica importante: o vínculo com o docente é algo que você, aluno, deve ter desde o primeiro ano de graduação. Lembrando que um dos deveres do orientador, a gente vai nesse vídeo fazer vários bate-papos, mas um dos deveres do orientador é auxiliar o aluno a montar um plano de atividades. Então, como que vai ocorrer aquele projeto, qual é o cronograma e como isso vai se dar ao longo da iniciação científica, que normalmente é durante
12 meses. Independente se sua faculdade é semestral ou anual, normalmente os programas de iniciação científica são durante 12 meses. Então, o aluno tem seus deveres e o professor orientador também tem. Mas um requisito importantíssimo é que para fazer sua inscrição neste programa você precisa ter um docente como orientador. Próxima perguntinha. Selene, o que é linha de pesquisa? Eu andei olhando uns editais, lá tem a linha de pesquisa. A linha de pesquisa é qual é a direção que você quer dar para aquele projeto. Então, por exemplo, eu quero fazer digamos que eu seja graduando, quero fazer um projeto sobre qual é a melhor alimentação ou suplementação para bovinos de leite na fase reprodutiva ou na fase de lactação. Bom, a linha de pesquisa é bovinocultura de leite ou é reprodução. Então, provavelmente, você deve buscar um orientador que siga essa mesma linha de pesquisa, porque isso é importante lá na frente, na sua publicação, e também para o orientador cumprir com aquele dever, lembra? Cronograma, plano de atividades. Então, é importante você seguir uma linha de pesquisa. E aí você escolhe o orientador de acordo com a linha de pesquisa que você quer seguir dentro da sua IC, a iniciação científica. Próxima. Toda iniciação científica tem bolsa de estudos, né? Recursos financeiros, ou o financeiro para você, ou para um projeto? Não. Normalmente elas estão divididas em bolsa de estudos com retorno financeiro ao aluno e bolsas ou uma iniciação científica voluntária. Então, se você não entrou no programa de bolsas, fique tranquilo. Faça sua IC, mesmo que seja de maneira voluntária, porque vale muito a pena. Selene, a iniciação científica tem certificado? Sim, a iniciação científica tem certificado. E ele é extremamente importante. Porque você tem certificado do projeto de iniciação científica. Normalmente, todo PIC, Programa de Iniciação Científica, estimula o aluno e obriga, o aluno a participar do Congresso de Iniciação Científica da instituição. Então aí já são 2 certificados que você publicou no congresso. E além disso, você pode ter outras participações correlatas a IC. Então, sim, você pode ter de 1 a 3 a 4 certificados com uma única iniciação científica. Selene, terminei a iniciação, 12 meses, tchau, acabei. Não, você não acabou a sua iniciação. Sabe por quê? Porque quando você termina a sua iniciação científica, independente se você tem que fazer um relatório parcial ou não, o que vale muito a pena é você publicar o seu projeto de iniciação científica. E aí vem aquela conta de quantos certificados você pode ter a mais. De uma publicação nacional, uma publicação internacional, uma revista regional, a revista da faculdade. Então, além do projeto, além do congresso de iniciação científica, você ainda pode publicar o seu projeto. E nós já conversamos em outros vídeos sobre artigos científicos e suas publicações. E por último, mas não menos importante, Selene, não tenho ideia de como começar a minha iniciação científica. E aí, por causa de sempre essas dúvidas que a gente tem, a gente fica escutando, eu então criei um videozinho desta continuação de iniciação científica em Desvendando o Edital do PIC. Desvendando um edital de um programa de iniciação científica. Vamos lá desvendar este edital e ver que não é um bicho de 7 cabeças? Bora turbinar esse currículo fazendo uma iniciação científica durante a graduação de medicina veterinária. Então, vamos lá para o projeto de iniciação científica. Vamos desvendar o edital de um projeto. Primeiro, só para a gente dar aquela lapidada novamente, qual que é o objetivo, na verdade, qual que é a importância do projeto. O projeto de iniciação científica, o PIC, ele desperta uma vocação desse estudante, desse graduando de medicina veterinária, que está sempre sendo orientado por um professor. Então, a importância desse vínculo que
o graduando tem junto com o docente. Mas vamos detalhar estes objetivos. Então, desperta a vocação científica de futuros talentos ou que incentiva um talento potencial daquele aluno de acordo com um projeto de uma investigação científica. Além disso, ele proporciona o domínio da metodologia científica. E isso é importante, por exemplo, já fica uma dica lá para frente, para quando o graduando estiver fazendo o TCC. Então, a metodologia científica ele já pode ir lapidando durante a graduação. Desperta uma nova mentalidade em relação às atividades de pesquisas e uma iniciação. Prepara o aluno que potencialmente quer entrar numa pós-graduação, seja ela acadêmica ou profissionalizante, e aumenta a produção acadêmica do discente vinculado ao programa. Esse último item é importante, por quê? Porque isso faz com que o graduando turbine o seu currículo, porque ele aumenta as atividades acadêmicas. Além de ter um projeto que pode ser voluntariado ou não, ele pode publicar esse projeto. Então, são várias atividades acadêmicas dentro de um único programa. Mas vamos lá. Saiu o edital. E agora? Eu olho para aquele edital, eu não consigo entender nada. É muito item, é muito tópico, tem que enviar anexo, tem que enviar... Então, vamos lá. O que eu fiz? Eu peguei na internet, tá? Um edital X de uma universidade X, tá? Então, detalhe, aqui eu estou dando um exemplo. A ideia é destrinchar, desvendar um edital de programa de iniciação científica. Então, fica aí que agora a gente vai tópico por tópico de um exemplo de um edital de uma universidade aqui do Brasil. Então, vamos lá. Primeiro, o que é um edital, Selene? Porque você fala edital e eu fico pensando, o que será que é? Né? É um testamento? É um negócio... Não, calma. Um edital é tudo que é publicado pela imprensa em conotação pública, que tem uma notícia, um fato, uma ordem, um conhecimento aos interessados daquele assunto. Então, o edital, tá? Ele é público para as pessoas que estão procurando algo. E aí? Tá. Público aonde? Onde que eu procuro, Celina, esse edital na minha faculdade? Você vai lá, www, no site da sua faculdade, no website da sua faculdade e vai procurar edital de iniciação científica. Cuidado, sempre vejam a vigência desse edital, o ano desse edital. Então, normalmente, as universidades que são de semestrais, todo semestre abre edital. As universidades que são anuais, elas abrem normalmente o edital no início do ano. Então, olha no website da sua faculdade. Muito bem. Então, vamos sapecar e desvendar este edital. Vamos detalhadamente, peguei um edital aqui X. Então, ó, olha só, começa o edital assim, ó. O período, tá, de inscrição é extremamente importante para você não perder prazo, para você se organizar, porque são muitos documentos. Então, neste edital, os requisitos são: o aluno, o graduando de Medvet, não pode ter disciplina em pendência a cursar, então ele não pode ter DP para fazer essa iniciação científica, isto neste edital, tá? Ter uma média global do curso superior a 6. Fiquem tranquilos que isso depende qual que é a nota média do seu curso. Então, isso aqui é um exemplo de um edital. Comprovar disponibilidade de dedicação ao projeto. Isso é importante, ou seja, você vai ter que demandar tempo. Por isso que dominar a sua grade curricular é importante, você tem que saber se organizar, ter um planejamento de jornada de horas, nesse edital de pelo menos 5 horas semanais. Então, vocês têm que ver dentro da sua grade curricular se você tem janelas ou não. Veja bem que aqui, ó, em turno diferente daquele que esteja matriculado. Então, é óbvio, você não pode estar disponível para a iniciação científica enquanto você está cursando uma matéria. Então, tem que ter janela na sua grade curricular. Domine a sua grade.
estar devidamente matriculado, certo? Na grade, né, curricular, e estar adimplente com as mensalidades caso a sua universidade seja uma universidade privada. Tudo bem? Neste edital, estudantes de primeiro, penúltimo e último ano não podem fazer parte do programa. Normalmente, a maioria das universidades, o aluno não pode fazer iniciação científica no último ano. Por quê? Porque como normalmente as ICs, né, as iniciações científicas, são de um período de 12 meses, e o último ano o aluno está em estágio obrigatório, então não tem como ele estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, normalmente, os editais não aceitam alunos do último ano. No caso, no primeiro, penúltimo e último semestre. Por isso que é importante sempre você dominar o edital, ler ele detalhadamente. E este aqui, no ato da inscrição, o aluno tem que fazer uma inscrição pelo Forms. Tranquilo. Essa parte está bem tranquila. Muito bem. E aí, no e-mail anexado, e olha que aqui está em letra garrafal e grifado em PDF. Parece um detalhe, mas quando você não lê o edital, certo? A comissão examinadora recebe um documento de um aluno que mandou em Word. Dá para ver que aquele aluno não se dedicou, não leu o edital, então ele já vai ver que o projeto vai ser meio bagunçado. Então é assim, ó, leia o edital. Primeiro, ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, anexo 1. Vou colocar os anexos aqui para vocês verem, tá? Então, este é o primeiro anexo, tá lá no edital. Então, é assim, são os dados do aluno, certo? Tudo que ele faz, o semestre, a linha de pesquisa, se vai ser só ele, se vão ter outros autores junto com ele. Então, é assim, é a ficha básica de inscrição que você vai preencher. Lembrando, neste edital, deve estar em PDF. Muito bem. Segundo item, e aqui é aquele teminha que a gente sempre conversa, currículo Lattes do candidato e do orientador. Como ele solicita que seja em PDF, né? Vamos lá, aqui ó, estou no site do Currículo Lattes, vou lá, coloco o meu nome. Quando você entra no site do Currículo Lattes, você tem o link e você pode exportar este currículo. Como neste edital ele solicita que seja em PDF, o que você vai fazer? Exportar, ele vem no Word para você e você salva ele em PDF. Não esqueça que é o seu e do seu futuro orientador. Então, tem que fazer o currículo Lattes. Muito bem. E aí, como é do seu orientador também, eu já deixo aí um videozinho que tem aí no nosso canal no YouTube, a importância do vínculo com o docente em diversas atividades acadêmicas. Mas como o tema aqui é iniciação científica, veja a importância que o vínculo que você está criando com o docente é uma coisa primordial. Então esse vídeo aí fica com a dica, tá lá no nosso canal para vocês darem uma olhadinha, uma sapecada. Muito bem. E aí você precisa do quê? Porque está lá no edital. O termo de aceite do professor orientador. Tá vendo como é importante o vínculo? Ou seja, o professor vai ser o seu futuro orientador se você tiver um vínculo com ele. Então aqui ele vai. Isso aqui é o orientador que preenche. E aí tem, por que tem aluno 1, 2? Porque às vezes vários alunos fazem um único projeto de iniciação científica com o mesmo orientador. Tem universidades, tá, que aceitam orientação em dupla, em trio, sozinhos ou não, tá? E aí, dá uma olhada aqui embaixo, ó, assinatura do orientador e do coordenador do curso. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque você deixa para o último momento e às vezes o seu professor, o seu orientador não tem horário para você, enfim, ou o coordenador do curso, que às vezes é mais fácil, mais difícil, né, de encontrar. Então, deixa tudo organizado, tá? Não deixe para a última hora. Muito bem. E aí, tá? Lá no edital também diz que você pode ser bolsista ou voluntariado. Neste mesmo edital, então, como tem vários cursos dessa universidade, eu peguei aqui, ó, medicina veterinária. Então, ó, há, né, 5 vagas para bolsistas do PIC e 7 voluntariado. Nossa, mas eu vou me inscrever como bolsista ou como voluntariado? Isso é uma seletiva. Então, veja a importância de você ter um bom currículo, porque na seletiva de iniciação científica,
você também pode ganhar bolsa ou ser voluntário. Independente de qual você vai seguir, a iniciação científica ela tem uma grande importância. Pontuação no currículo, normalmente os bolsistas têm uma pontuação um pouco maior que o de voluntário, mas não deixe de fazer a iniciação científica mesmo sendo voluntariado. Tudo bem? Então vamos lá. A importância de você sempre ver quantas vagas tem, que se tem muita gente que vai prestar ou não, isso é importante. Por isso que o aluno de primeiro ano, depende, sobre a bolsa, ele tem grandes chances de pegar como bolsista. Normalmente ele vai como voluntariado, porque o currículo do aluno do terceiro ano é melhor. Enfim, isso são normas de um edital. Então vamos lá. O outro parágrafo que diz é, se for bolsista nesta instituição, o aluno recebe, tá, o valor de R$ 400 de desconto sobre mensalidade. Quando não tem mensalidade, isso é depositado na conta do aluno a critério da instituição. Existem vários tipos de bolsas e vários valores, tá? Então sempre dá uma olhada no edital. Vamos lá. Quando o aluno, tá, possuir uma bolsa de FIES, tá? O pagamento deve ser feito em dinheiro, tá? Então, para vocês verem, a mesma coisa de uma faculdade pública, quando o aluno tem um financiamento, ele também pode ser bolsista. E aí ele recebe esse dinheiro em bolsa, em dinheiro, diretamente, ao invés de ser descontado na matrícula. E aí ele vem pactuando aqui nos artigos sobre a parte, né, da bolsa. O aluno aprovado no programa tem o benefício da bolsa, se estiver sempre regularmente matriculado. Ela é designada por trabalho e para um único aluno. Então, por exemplo, se naquele trabalho eu tenho 2 ou 3 alunos, sempre é, tá, para um único bolsista. E aí fica a critério, né, do aluno titular fazer o rateio entre os parceiros do grupo. Então isso é bacana de vocês conversarem quando vocês fizerem dupla ou trio. Todo aluno do programa, tá? E isso é obrigatoriamente neste edital e, na verdade, em quase todos os editais, ele tem que se inscrever no Congresso de Iniciação Científica, que normalmente é no final do ano, tá? Ou, para quem é semestral, no meio do ano. Então, isso é importante porque aquele trabalho de iniciação científica ele vai ser publicado em um congresso. Então, tá vendo aí? Nós já estamos fazendo uma atividade acadêmica virar 2, tá? Então, e aí ele fala sobre o artigo 10º, né? Que se ele não cumprir isso, tá? Sem justificativa, ele pode ter o corte da bolsa. Então, o aluno, e aí ele fica responsável pela confecção de banner ou para ir no congresso, se não é na mesma cidade, porque às vezes uma universidade tem diversos campos. Então, isso é sempre muito detalhado no edital. Mas o que importa de tudo isso que está aqui na tela para vocês é que, independente de voluntariado, de bolsa ou não, o aluno que está dentro do programa, ele obrigatoriamente tem que apresentar isso para uma comissão examinadora da própria universidade. Isto é separadamente de uma publicação do artigo de C. Beleza? Muito bem. E aí, ele vem falando dos descumprimentos do edital, ou seja, aquele aluno que não cumpre o que o edital está, certo? Ou da desistência ou algum ocorrido, tá? Então ele pode levar uma advertência, uma censura, uma suspensão, uma exclusão do programa. Se bolsista, pode ter uma devolução parcial ou total, tá? E pode ter uma multa equivalente. E aqui ele está falando uma multa em cima de uma mensalidade. Então é importante que o graduando, junto com o docente, entendam que todos têm deveres a serem cumpridos. E aí também ele fala das sanções, da comprovação, de qualquer coisa que esteja quanto à comissão avaliadora. Então, é importante sempre o aluno, tá, detalhar esse edital. O docente, normalmente, de uma universidade, ele já está acostumado com os editais, porque ele sabe os deveres que ele tem que cumprir, porque normalmente aquele docente já orientou outra iniciação científica. Então, cabe ao aluno sempre ler esta parte. E qualquer dúvida ele pode conversar com o docente ou até mesmo na secretaria ou com o coordenador do curso, tá? E aí, como são os critérios de avaliação deste programa? Então, é assim, ó, vamos lá nos itens. O primeiro é uma análise curricular. E a análise curricular, ela vem junto com o histórico escolar do aluno e com o currículo Lattes do candidato, certo? A análise do projeto,
e tem uma entrevista. E na entrevista, e olha, isso é extremamente importante, a postura, a potencialidade investigativa e a disponibilidade de horário e responsabilidade para o trabalho. Então vejam que na entrevista, você graduando vai ser questionado sobre aquele projeto, se realmente ele está entendendo o que ele está fazendo, a disponibilidade de horário. Então não adianta você inventar, eu vou toda segunda-feira, se a sua comissão examinadora é ver, mas na segunda-feira ele está cursando, por exemplo, histologia, não tem como. Então, olha a sua grade curricular. Na análise curricular, aí vão seguir critérios, né? Então, o desempenho do candidato durante a graduação, a experiência em atividades docentes. Então, por exemplo, se aquele aluno já fez uma monitoria, se aquele aluno fez cursos, seminários, estágios, se ele participou de semana acadêmica, se ele já fez uma outra iniciação. Então, vejam como é importante o critério de avaliação de uma iniciação científica. E além disso, eu tenho uma avaliação que será composta por. E aí, neste edital, ele divide. Então, quanto que vai valer o coeficiente de rendimento, quanto que vai valer a análise curricular, qual que é o valor do projeto de pesquisa, e vejam que o projeto é o que tem maior porcentagem. E a entrevista, e quando for plausível, uma prova. Tudo bem? Então, assim, é importante você entender que você, seja online ou não, com entrevista ou não, com prova ou não, você vai ser avaliado por uma comissão examinadora. Às vezes a comissão examinadora é do próprio campus, às vezes não. Por isso é importante você criar esta postura crítica, ter esse potencial investigativo e ter uma responsabilidade em cima desse projeto. Agora, tudo isso é importante que você, graduando de medicina veterinária, entenda que quando você cria um vínculo com o docente, ele está lá junto com você para pactuar neste projeto. E por isso é importante este vínculo, porque o orientador está para te orientar, não é para fazer o projeto para você. É para te ajudar em dúvidas, ele pode dar dicas de como organizar o seu currículo, ele pode dar dicas de como fazer uma entrevista, dicas de prova. Então, tenha um bom vínculo com o seu futuro orientador. Muito bem. Nas entrevistas aqui, e é legal a gente falar sobre isso, o edital já deixa claro quando que vai ser a entrevista. No caso aqui, como nós estamos em 2021, peguei uma IC bem atual, o horário vai ser um link pela internet mesmo, então as entrevistas vão ser disponibilizadas por essa plataforma neste instituto, né, nesta universidade, sempre com uma prévia comunicação ao entrevistado. Então é importante você se atentar ao horário, você se atentar se você vai ter, no caso aqui que vai ser online, se você vai ter acesso à internet. Caso você não tenha, que você converse, mande um e-mail à comissão examinadora por algum problema que você esteja tendo naquele momento. E aí é importante, eu gosto muito desse meme que fala assim, Deus está vendo você mentir no currículo. Depois, não adianta pedir para outro fazer o que você não consegue. Então, você fez lá o seu currículo Lattes, tranquilo, tudo que está lá, tudo que está no seu currículo Lattes pode ser perguntado durante a entrevista. Então, se você, por exemplo, colocou uma palestra que você só assistiu meio que online e estava vendo televisão, Netflix, e você não prestou atenção, não coloque, porque tudo que está no seu currículo pode ser perguntado numa entrevista. Então, seja coeso e seja fidedigno ao que você está colocando no seu currículo. Muito bem. Do projeto de pesquisa, lembra que tem lá vários itens, né? Currículo Lattes, anexo preenchido, plataformas, vínculo com o docente, carta do docente assinado por ele pelo coordenador do curso, mas também tem o projeto de pesquisa. E aí, o projeto, obrigatoriamente, neste edital, mas vejam que muitos editais são semelhantes, ele precisa estar detalhado em tópicos. Então, introdução, certo? Ou seja, por que você escolheu aquele? Só estou dando uma lapidada para vocês entenderem, né? Por que você escolheu aquele assunto? O objetivo, ou seja, o que você quer investigar? Aonde você quer chegar com aquele objetivo? Uma metodologia, então, digamos que você queira fazer um projeto de educação sanitária. Eu quero fazer um projeto com pessoas que vão
são atendidas no SUS, por exemplo, se elas sabem o que é a pós-responsável. Qual que é o objetivo? Eu quero saber se as pessoas realmente sabem o que é pós-responsável. Qual que é a metodologia? Eu vou aplicar questionários, ou eu vou fazer uma entrevista, ou vai ser uma entrevista gravada, quantas pessoas eu vou ter, qual que é o meu N, se eu vou usar uma estatística ou não, tá? Então, é metodologia, você está detalhando como que você vai fazer aquele projeto. Resultados esperados, mas Selene eu nem fiz. Como que eu já vou ter resultado esperado? Então, por exemplo, eu espero que as pessoas saibam que é pós-responsável de cães e gatos, espera-se que elas sejam instruídas. Então, o que você espera, tá? Qual que é a ideia daquele projeto? A bibliografia e a bibliografia sempre listada com as publicações e verificar no edital se você vai utilizar norma da BNT, se você vai utilizar norma de Vancouver, ou se você vai utilizar uma norma da própria instituição. Fazer um cronograma. Cronograma, sim. Então vamos lá. O que é um cronograma, né? Um cronograma eu tenho um ano, então no primeiro mês vou fazer levantamento. Vamos pensando nesse projeto fictício. No segundo mês eu vou bolar os questionários. No terceiro mês eu vou visitar quantas unidades de saúde eu quero fazer o questionamento. No quarto mês eu vou organizar os documentos, porque eu quero fazer uma parceria com uma prefeitura ou não. Isso é um cronograma. No 10º mês eu vou me dedicar a escrever o artigo. No 11º mês eu vou enviar ao orientador e depois eu vou publicar. Então, assim, é o que você vai fazer e normalmente a gente faz isso por mês. Ou seja, como que vai seguir aquele cronograma? Lembrando, mas Selene, se no meio do caminho mudar, isto é um projeto de pesquisa. Pode mudar ao longo do tempo. Então, aconteceu alguma coisa, não consegui fazer isso. Calma, você não vai perder sua bolsa, você não vai perder a sua iniciação. Tudo isso está dentro, porque isso aqui é um projeto que vai ser avaliado. Um orçamento, caso tenha custos, então, vou gastar com xerox, não vou gastar com xerox, vou gastar para me locomover, ônibus, Uber, gasolina. Você tem que colocar o orçamento. Se isso vai ser pago ou não, isso vai ser avaliado pela comissão examinadora. E os anexos, se você tiver, quero colocar umas figuras em anexo, então, isso é extremamente importante. Lembrando, de novo, que você deve colocar isso em PDF, porque é uma norma deste edital. Então, é importante você ler detalhadamente. Lembrando que o projeto de pesquisa tem um peso de 50% em cima da avaliação deste edital. Muito bem. E aí, como é que vai ser classificado? Né? Então, assim, os candidatos vão ser classificados por curso, no caso desta instituição, que abriu iniciação para vários cursos, mas vamos lá na Medivet, né? Se houver empate de 2 ou mais candidatos inscritos no mesmo projeto ou área de interesse, certo? A prioridade é a classificação superior, o candidato que tiver maior nota na análise curricular. Por isso é importante. Iniciação científica avalia muito o histórico do aluno. Se ele está no primeiro ano, o histórico escolar, está no segundo, terceiro ano, ou enfim, depende do edital, no quarto ano, o que ele fez de atividade, se ele fez monitoria, se ele fez estágio, se ele fez curso, se ele fez seminário. Estão vendo a importância de você turbinar o seu currículo, mesmo para fazer uma outra atividade acadêmica, que é a iniciação científica. Muito bem, se ainda aconteceu o empate a gente está falando por bolsas. Às vezes eu tenho 5 bolsas e eu tenho 6 alunos, 2 são empatados. Então, aí esse é o critério de desempate. A prioridade aqui é o melhor rendimento acadêmico. Então, assim, a gente sempre bate esse papo, né? Mas eu preciso ser um aluno nota 10? Não. Mas, a critério de desempate, fica a comissão avaliadora, no caso deste edital, ver por o desempate de notas. E não havendo número suficiente de candidatos classificados para o preenchimento da vaga, pode realizar outros concursos ou posso ter menos voluntariado, isso depende da diretoria acadêmica do edital daquela instituição. Sobre as bolsas de estudo, né? Então é assim, o aluno ele pode ter bolsa concedida ou não. Nesse edital a gente colocou lá que tem 5 bolsas e 7 voluntariados. Então é assim, e aí vai depender da concorrência, né? De toda avaliação, se esse aluno vai ser bolsista ou não. E aí, eu até deixei pequeno, mas tudo bem, a gente já tem conversado sobre isso. É importante você entender os deveres do aluno. Então, o aluno,
ele tem que elaborar instrumentos de coleta de dados daquele projeto, ele tem que submeter o projeto ao comitê de ética, a gente vai conversar sobre isso, ele tem que participar de organização de eventos, dos eventos científicos, então ele é obrigado a ir para o congresso de iniciação, ele tem que frequentar as reuniões, no caso desse edital, do núcleo de pesquisa, ele tem que formar algum estágio que esteja vinculado, então tudo que este aluno estiver fazendo que seja vinculado com o seu projeto, ele tem que notificar ao núcleo de pesquisa de iniciação científica da sua instituição. Mas vamos aqui, nesse tópico que eu deixei aqui, ó, que é o número 2, submeter o trabalho ao comitê de ética. O projeto de iniciação científica, ele pode ter várias vertentes. Então, ele pode envolver humanos, envolver animais. Então, assim, quando ele envolve somente animais, existe um comitê de ética, né, de experimentação animal, certo? Seja levantamento de dados daqueles animais, seja um procedimento cirúrgico, anestésico. Então, isso está dentro de cada instituição, ela tem um comitê de ética. Mas, se o seu projeto de pesquisa envolver humanos, por exemplo, aquela ideia que eu dei de projeto, eu vou fazer entrevista com pessoas, você está envolvendo humanos, ou seja, você está entrevistando alguém. Você tem que submeter esse comitê de ética à plataforma Brasil. Tá? E eu vou mostrar ela para vocês nos próximos slides. E além dos deveres do aluno, o docente, que é o professor orientador, também tem seus deveres. Então, ele tem que orientar, ele tem que ser presencial, ele tem que estar junto com o aluno, cumprir a carga horária dele daquele projeto, participar de reuniões acadêmicas, científicas, publicações, comunicar ao diretório acadêmico de iniciação se houve algum ocorrido ou não, tá? Lembrando que, assim, ó, existem editais que o aluno tem que enviar um relatório parcial, isso é um dever do orientador junto com o aluno, então é importante vocês destrincharem muito bem tudo isso. Tá? E aí, as orientações e elaborações do projeto de pesquisa. Então, assim, ó, vou dar uma detalhada, tá? E aí, o que eu deixei claro aqui para vocês? Exatamente isso aqui, ó. Se o projeto de pesquisa, essa aqui é a plataforma Brasil, envolver humanos, este projeto tem que ser submetido à plataforma Brasil. Mas, Selene, por que você está falando isso agora? Eu estou fazendo um projeto. Porque isso aqui, moçada, graduandos Medvet, é demorado. É um monte de documento, é um monte de planilha que tem que ser avaliado por uma comissão extra, que não tem nada a ver com a sua instituição. Então, é assim, ó, entendam, entrem na plataforma Brasil, você tem que se cadastrar. Tá? O seu orientador tem que se cadastrar para fazer o vínculo e são muitos detalhes. É uma plataforma bem extensa, que a avaliação demora e o resultado demora. Então, por exemplo, eu quero entrevistar pessoas. Se você não tiver a aprovação da plataforma Brasil, que é o comitê, a qual envolve a parte de, por exemplo, humanos, você não pode fazer o seu projeto. Então, por isso que eu sempre falo para os graduandos de programas de iniciação científica. Leia detalhadamente o edital. Veja exatamente como será o seu projeto de pesquisa. Mas tem um mês. Mas às vezes a Plataforma Brasil demora 2, 3 meses. Isso quer dizer que eu não posso mandar o meu projeto para análise e depois fazer isso? Sim. Só que lembra que você tem um cronograma? Então, se você quer começar a entrevista daqui no mês seguinte, isso aqui já tem que estar aprovado. Vai ser daqui a 5 meses. Então, você tem um prazo maior. Então, veja se vai envolver animais, veja o comitê de ética. Por quê? Mas eu vou fazer sem nada. Você não consegue publicar depois. Fica um projeto sem validade. Então, são muitos detalhes, tá? Selene, todos os projetos de iniciação científica têm que passar por comitê de ética? Não. Tem projetos, por exemplo, que são levantamento de dados, que são revisão bibliográfica, você não precisa passar pelo comitê de ética, mas muitos envolvem animais ou envolvem humanos, porque a gente trabalha muito nessa área de saúde pública. Ou eu quero envolver um animal e fazer uma entrevista com um humano. Então, são 2 comitês de ética. Então, lembre que aquele cronograma que você está detalhando é extremamente importante. Desvende o seu edital. Muito bem. Então, as orientações, né, desse projeto que a gente está detalhando, falando tanto dos projetos, né? Então, é sempre importante, quando você for elaborar o seu projeto, né,
ler muito bem o edital, porque o edital, além de separar introdução, objetivo, metodologia, que a gente já comentou, ele tem as normas. Então, por exemplo, ele fala assim, ó, lá na referência, para livro vai ser essa norma, para revista vão ser essa norma, e aí tem uma norma lá no finalzinho, ó, formato. Estão vendo? A letra, o tamanho, o espaçamento. E olha aqui, ó, cor automática, impressão lá, jato de tinta ou laser. Cada edital detalha da maneira como a comissão examinadora vai avaliar. Então, se vai ter anexo, se necessário, tem que colocar o cronograma, leia, mas desvende item por item esse edital. Porque são muitos detalhes, às vezes você esqueceu de colocar o cronograma e quer anexar depois e já passou o prazo, então não deixe nunca para a última hora, tá? E aí, dependendo, né, aqui está o anexo 4, né, desse edital, você pode ter que fazer um relatório trimestral, ou um relatório semestral, ou um relatório anual, que é falar o que você está fazendo até aquele momento. Então, o que você realizou nesse período, qual que é a previsão para a próxima etapa. Isso aqui você já está no programa de iniciação científica. Então, só para você entender que, né, eu comecei a iniciação e agora só vou lá no final fazer um monte de papelada. Não. Por isso que eu sempre comento com vocês, domine a sua grade curricular, porque quando você faz uma atividade acadêmica extra, você está lembrando que você não pode deixar de fazer sua grade curricular. Então, veja os horários, se organize, se planeje com o seu orientador. Ninguém melhor do que ele para te ajudar. Professor, eu só vou conseguir fazer de sábado. Tudo bem, a gente coloca aqui no seu cronograma você vai fazer de sábado porque você trabalha ou porque você só pode fazer no período noturno. Vai usar laboratório? Não vai. Então, assim, tudo isso é importante. E aí, normalmente nos relatórios parciais, né? Tem a avaliação do orientador com nota. Isso vai contar lá na sua iniciação no final, tá? Se você está fazendo, cumprindo tudo que você tem que fazer, os seus deveres, o orientador também. Então, isso aqui, só para você entender que no meio da iniciação científica, você também vai ter que mandar relatório. Tudo bem? E aí, é importante, de novo, vou deixar tipo, um vídeo lá do nosso canal que tem sobre artigo científico. Por quê? Porque quando você termina a sua iniciação científica, mais além de você levar para o congresso, mais além de tudo que você tem feito, você deve, tá? Isso é importante para o aluno publicar o artigo científico. Então, olha quanta coisa que a iniciação científica está te dando. Um programa de iniciação científica, você apresentar num congresso de iniciação científica, ou seja, é outro ponto, e você ainda publicar o artigo científico numa revista. Pode ser internacional, nacional, onde você quiser. Então, esse vídeo que está aí, que está lá no canal, ele explica a importância de você publicar um artigo científico. E aí eu estou dando exemplo aqui na iniciação científica. Conta é importante. Então, entenda a importância que o programa traz para o currículo do aluno de graduação, durante a sua grade curricular. E aí eu gosto muito dessa frase, porque ela diz o seguinte, né? Existem muitas hipóteses em ciências que estão erradas, certo? Isso é perfeitamente aceitável. Agora, elas são a abertura para achar as que estão certas. Ou seja, professora, um monte de gente já pesquisou sobre isso. Mas você pode pesquisar isso disso. Eu posso pesquisar aquilo que naquele projeto alguém faltou pesquisar. Então, assim, todo projeto tem alguma coisa que, ou uma ideia inédita, ou alguma coisa que você leu num outro projeto, que você leu num artigo, puxa, eles podiam ter feito isso. Pode ser alguma coisa para iniciação científica. E a dica é, converse sempre com o docente que você quer que seja seu futuro orientador. Por isso, o vínculo e o network é extremamente importante em várias atividades acadêmicas, mas na iniciação científica ela tem uma grande validade. Tudo bem? Então leiam, desvendem, destrinchem, de cabo a rabo, de ponta cabeça, leiam todos os asteriscos de um edital de iniciação científica para que você possa fazer parte desse programa durante a graduação de medicina veterinária. E se você gostou desse conteúdo, programas de iniciação científica desvendando um edital da PIC, deixa seus comentários, dá um like para você receber conteúdos de
como dominar a grade curricular e turbinar o seu currículo durante a graduação de Medicina Veterinária. Acompanhe nossas redes sociais no Medvet Fora da Caixa.